professor Arruda, e vamos nessa aula agora de matemática, nesse assunto conhecido, regra de 3, que é uma ferramenta importante nas resoluções de todos os concursos que têm aparecido questões de regra de 3. Tá? E o que muita gente, às vezes, acha que a regra de 3 é aquela onde você coloca um x e multiplica cruzado. Na verdade, você está generalizando dos tipos de regra de 3 que, na verdade, nós vamos aprender nessa aula. Os 3 tipos de regra de 3 que tem. Tá? A regra de 3 simples, a inversa e a regra de 3 composta. Tá? Então, existem 3 tipos de regra de 3. E são questões que, com frequência, têm aparecido nas bancas, aí, diversas bancas de concurso, e muita gente que está estudando há muito tempo acaba perdendo uma questão de natureza fácil, porque não sabe a regrinha das outras regras de 3, que você acaba induzido pelo erro a achar que sempre tem que multiplicar cruzado, e nem sempre acontece isso. Tá? Então, nessa aula, nós vamos com calma, para no final dessa aula você ter a segurança que quando tiver uma questão de regra de 3, é só você ter um pouquinho de paciência, que é questão fácil e você tem que resolver e você tem que ganhar as questões fáceis. Eu costumo sempre falar que num concurso não passa quem acerta a questão mais difícil, passa quem acerta mais questões, não é? E esse tipo de questão aparecendo na sua prova, você tem que destruir essa questão, não pode perder questão de regra de 3, só porque você não lembra e tem dificuldade, você vai perceber que não é difícil, ok? Bom, antes de nós entrar propriamente dito no assunto regra de 3, eu preciso que você entenda uma regrinha que eu vou passar agora, tá? E nas resoluções eu vou sempre fazer uma conexão com essa regra e você vai entender. Existem várias formas de ensinar esse assunto regra de 3. Na maioria das vezes, algumas pessoas usam para a forma de ensinar, alguns professores, aquele sistema de flecha para cima, flecha para baixo. Eu, particularmente, não vou usar esse sistema, porque, na minha opinião, eu acredito que gera um pouco mais de confusão para o aluno, né? Você já deve ter percebido em algumas aulas de regra de 3, às vezes na internet, alguns livros, aquele sistema de flecha, aquilo gera um pouco de confusão. A forma que eu vou ensinar, nós vamos usar essa técnica e você vai perceber que no final das contas é a mesma coisa, tá? Vamos lá, então, grandezas diretamente proporcional, tá? Inicialmente eu quero que você só memorize esse macetezinho aqui, aumenta, aumenta ou diminui, diminui, ou seja, um lado vai aumentar e o outro também vai aumentar ou vai diminuir, diminuir, tá? Só quero que você memorize que o significado aqui, grandeza diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcional são aquelas que um lado aumenta, outro lado também vai aumentar ou diminui, diminui. Inicialmente é só isso que eu preciso que você entenda, ok? No caso de grandezas inversamente proporcionais, aí ocorre o inverso, né? Um lado vai aumentar, o outro vai diminuir. Ora diminui, ora aumenta. Esse é o caso da grandeza inversamente proporcional, tá? Então, inicialmente é só isso. Grandeza diretamente. Aumenta, aumenta, diminui, diminui. É fácil de memorizar. E o inversamente, o próprio nome já está dando uma dica, um lado aumenta, outro diminui, ou diminui e aumenta, ok? É isso que eu preciso que você memorize nas resoluções, ok? Vamos então a um exemplo de aplicação de cada um dos tipos de regra de 3, para ficar bem claro. Depois, na sequência, a gente resolve questão de concurso aí, você vai perceber que é barbada, tá? Vamos ao primeiro caso de regra de 3, que é a regra de 3 simples. E eu vou atentar para um seguinte detalhe agora para você, tá? A questão de regra de 3 não vai estar piscando lá, mostrando no enunciado, ó, aqui é uma questão de regra de 3 simples. Ah, não, aqui é inversa, cuidado, aqui. Não vai, você vai ter que ler o enunciado e vai ter que perceber, aqui é um caso de regra de 3 simples. E é o que eu vou passar para você aqui agora, tá? Então, vamos a esse primeiro exemplo. Veja lá, um automóvel gasta 10 litros de gasolina para percorrer 65 km. Quantos litros gastará num percurso de 910 km? Tá? Esse é o primeiro caso, tá? Tudo bem que eu intitulei aqui regra de 3 simples, só para você entender. Mas vamos partir do princípio que você não sabe que tipo de regra de 3 ainda. Então, qual é a sistemática que você faz para resolver a metodologia, o padrão de resolução? Você lê a informação e coloca as informações brutas em forma de linha. Veja lá, um automóvel gasta 10 litros de gasolina para percorrer 65 km. Ou seja, 10 litros, 65 km. Pode ser assim diretamente, ok? Depois, quantos litros gastará num percurso de 910? Então, quantos litros eu não sei, vamos chamar de X. Gastará agora num percurso de 910 quilômetros, ok? Então, primeiramente, você lê as informações e coloca assim. Não tem dificuldade nisso. Agora, daqui para frente, eu vou ensinar qual é o padrão de resolução que eu vou usar para os 3 tipos de regra de 3.
Vamos lá então a esse padrão. A coluna do x você não altera. Você vai deixar ela do mesmo jeitão que está. Nós vamos montar uma proporção agora disso aí. Então, 10 está em cima, então 10 sobre x é igual, aí você vai traçar um risquinho, tomar um gole d'água e dar uma respirada, tá? Coluna do x você deixa do jeito que está. Traça um sinal de igualdade, um risco e dá uma pausa. Agora nós vamos raciocinar, tá? Vamos pensar um pouquinho. Veja só, como é que é o raciocínio. Nós temos que descobrir essa relação de consumo e quilometragem, se é um caso de grandeza diretamente ou é inversamente proporcional. Como é que você faz isso, professor? Assim, ó, raciocina comigo aqui agora, tá? Essa, na minha opinião, é a parte mais complicada desse assunto regra de 3, mas veja que não tem muito segredo, tá? Veja, se gastando 10 litros eu percorro 65 quilômetros, se eu aumentar a quilometragem rodada, eu não vou ter que aumentar o consumo? De novo, 10 litros eu rodo 65 quilômetros. Se eu aumentar o percurso para 910, logicamente, consequentemente, eu vou ter que aumentar o consumo. Então, seja, aumenta, é um caso de grandeza diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, você vai posicionar os valores diretamente do jeito que estão aqui, ok? Então, vai ficar 65 sobre 910. Ok? Então, esse primeiro passo é você tentar relacionar se é caso de grandeza diretamente ou inversamente. É diretamente, então eu vou posicionar os valores diretamente do jeito que estão aqui. Ok? Agora que você tem um sinal de igualdade entre as duas razões, agora você pode e deve multiplicar cruzado assim. Professor, mas não daria no mesmo se eu fizer ali direto? Não seria mais fácil? Claro que não. Tá? Assim, de uma forma direta, daria a mesma coisa. Só que depois você vai ver no exemplo seguinte, se você fizer isso aqui, você vai acabar errando. Então, inicialmente eu tenho que montar a proporção. Depois disso eu multiplico o cruzado. Agora é fazer continha, né? Então vai ficar 65 vezes x igual a 10 vezes 910. Aí esse 65 está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Vai ficar 10 vezes 910 dividido por 65. E o resultado desse quociente aí vai dar igual a 140. 140 o quê? 140 litros. Vamos contextualizar a informação lá no enunciado, tá? Então a resposta é 140 litros. Veja que ainda você pode fazer uma conexão com a informação, com o enunciado, para ver se tem um sentido lógico aquele valor. Se você fizer um monte de conta e encontrar um valor muito pequeno e não tem relação aqui, você tem que desconfiar, tá? Então a resposta é 140 litros nessa questão, tá? Veja, depois que você monta a proporção é que você pode multiplicar cruzado. Alguns alunos falam assim, professor, mas vai dar no mesmo se eu multiplicar cruzado. Tudo bem, nesse caso, que você já sabe que é a regra de 3 simples, mas no enunciado da questão não vai estar claro para você se é regra de 3 simples, ou é inverso, ou é composta. No final dessa aula você vai entender mais o porquê disso aqui, ok? Bom, entendido o primeiro caso de regra de 3 simples, é montar a proporção e multiplicar cruzado. Vamos ao segundo caso agora. Veja, agora nós vamos dar um exemplo de regra de 3 em simples inverso ou regra de 3 inverso. Vamos ao enunciado. Qual o tempo gasto por 12 homens para executar um trabalho que 8 homens nas mesmas condições executam em 9 dias? Tá? Então é o segundo caso. Vamos da mesma forma que a gente fez no caso anterior, colocar as informações em linha, tá? Então vamos lá, qual o tempo gasto por 12 homens para executar um trabalho que 8 homens nas mesmas condições executam em 9 dias? Então 8 homens executam um trabalho em 9 dias. Qual o tempo gasto de 12 homens? 12 homens eu não sei o tempo, vamos chamar de x, tá? Então é você ler o enunciado e colocar as informações diretas, assim, numa relação direta, ok? Bom, e agora? Como você resolve? Ah, professor, multiplica cruzado. É aí que é o maior erro dos alunos, achar que sempre em regra de 3 tem que multiplicar cruzado. E esse caso aqui, se você fizer isso, vai cair do cavalo, tá? Vamos adotar o mesmo padrão, a mesma forma de resolução. A coluna do x você não vai alterar, vai deixar do mesmo jeito. E agora nós vamos montar a proporção. Vai ficar assim, 9 sobre x igual. Vamos traçar um risquinho e vamos dar uma respirada. Tá? Então, não tem dificuldade nessa parte.
É você ler o enunciado, colocar as informações direto, a coluna do x eu não mexo, do mesmo jeitão que está o 9 em cima e o x embaixo, eu vou montar essa razão, traço um sinal de igual e um risco que vamos respirar. Tá? Agora é o seguinte, você tem que pensar comigo o seguinte, essa relação homens e dias aqui nesse enunciado, eu tenho que tentar descobrir que relação é, se é um caso de grandeza diretamente ou é um caso de grandeza inversamente proporcional. Tá? Então vamos pensar junto aqui, ó, tá? Vamos lá, vamos relacionar essas duas grandezas. Se 8 homens executam o trabalho em 9 dias, né? Se eu aumentar a quantidade de pessoas, logicamente eu vou diminuir a quantidade de dias. Vamos pensar assim, ó, você tem uma sala onde tem 8 pessoas trabalhando, pintando uma sala, por exemplo, 8 pessoas. E esse trabalho, com esses 8 pessoas trabalhando, vai demorar 9 dias. Aí chega um reforço de mais 4, por exemplo, agora são 12 homens, para executar o mesmo trabalho nas mesmas condições, tá? Inclusive o enunciado fala nas mesmas condições. Então, logicamente, o serviço vai ser feito em menos tempo. Então, aumentei o número de homens, diminui o tempo. Aumenta, diminui é o caso da grandeza inversamente proporcional. Então, você vai inverter os valores aqui de posição. Tá? Então, o 12 vai para cima e o 8 vem para baixo. E agora sim, depois que você montou essa proporção, você pode e deve multiplicar cruzado. Ok? Veja o perigo que é esse tipo de questão se você multiplica direto. Você ia chegar num outro resultado. Tá? Esse é o caso clássico de grandeza inversa. Regra de 3 simples inversa. Ok? De novo, 8 homens, 9 dias. Se eu aumento o número de homens, eu vou, logicamente, diminuir o número de pessoas. Tá? A não ser que você esteja num país onde tem mais gente trabalhando, a obra acaba demorando mais. Né? Tem um país aí que começa com B e termina com L, onde você chega numa obra e quanto mais gente trabalhando, às vezes é um trabalhando e 10 olhando, né? Vem mais gente, a obra demora mais tempo ainda, tá? Mas não é o caso aqui, né? Bom, agora que você montou a proporção, vamos terminar essa conta. Vai ficar assim, acompanha comigo. Vai ficar 12 vezes x igual a 9 vezes 8, tá? O 12 que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, tá? E o resultado disso aí vai ser x igual a 6. 6 o quê? 6 dias. Vamos contextualizar lá, 6 dias, ok? Então, mais um caso aí de regra de 3, agora com regra de 3 inversa, questão clássica que aparece com uma frequência bastante grande aí em concursos, tá? Vamos ao terceiro agora e último caso de regra de 3, tá? Vamos a ele. É a regra de 3 composta. Vamos a esse enunciado e depois vamos usar a mesma sistemática. Se você entendeu até agora esses dois processos, você tranquilamente vai entender agora. Ah, professor, agora é esse tipo de questão que eu não entendia nunca, quando envolve mais de duas grandezas. Então, esse é o caso clássico de regra de 3 composta. Vamos lá. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Né? Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Bom, da mesma forma, você relê o exercício e coloca as informações. Ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Tá? Em 5 horas, quantos caminhões? Não sei, vamos chamar de X. Serão necessários agora para descarregar 125 metros cúbicos. Primeiro passo, não tem dificuldade, é você reler as informações e colocar as grandezas embaixo de cada uma das grandezas. Existem questões que eles dão umas misturadas, não tem problema, basta você colocar e reorganizar as informações. Bom, a sistemática aqui é igual, só que nós vamos fazer por partes, tá? A coluna do X também, da mesma forma, nós não vamos mexer, vamos deixar ela imutável, vamos dizer assim, tá? O 20 está em cima, o X está embaixo, eu já coloquei aqui, ó, tá? Agora, eu vou relacionar cada uma dessas informações aqui separadamente. Eu vou relacionar a coluna do X primeiramente com a coluna do tempo, tá? Agora, entenda a sutileza aqui da diferença. Eu vou fazer o mesmo raciocínio sem me deixar influenciar com a outra informação. Eu posso até usá-la no contexto, para você entender, mas eu não posso me influenciar com os valores, tá? Então, como é que é o raciocínio? É assim, ó. 20 caminhões
descarregam uma certa quantidade de areia, veja, eu usei a informação que é areia, mas eu não falo o valor. 20 caminhões descarregam uma certa quantidade de areia em 8 horas. Tá? Aí eu vou diminuir o tempo, diminuir o tempo de descarregamento. Logicamente vou ter que aumentar o número de caminhões. Entenda, você tem 20 caminhões trabalhando lá, ó, por 8 horas para descarregar um tantão de areia. Aí chega um cidadão lá, viu, vocês não têm mais 8 horas, você só tem 5 horas para descarregar toda essa areia. Aí o dono dos caminhões vai, então nós temos que aumentar o número de caminhões, senão a gente não vai vencer. Tá? Então 20 caminhões em 8 horas, se eu diminuir o tempo, eu vou ter que aumentar o número de caminhões. Tá? Então diminui e aumenta é o caso de grandeza inversamente proporcional. Então aqui esse primeiro caso é grandeza inversamente proporcional. Tá? Então, já que é inversamente, eu vou inverter os valores de posição e vou colocar aqui, ó, 5 e 8. Tá? O 5 estava embaixo, veio para cima, e o 8 estava lá em cima, veio para baixo. Feito um pedaço. Vamos para o outro? Mesma forma, agora eu vou relacionar da mesma maneira com essa outra informação, sem me deixar influenciar agora com o fator tempo. Vamos raciocinar junto. 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Tá? Se eu diminuir a quantidade a ser descarregada, eu posso diminuir o número de caminhões. Veja, eu não falei sobre o tempo. 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos num determinado tempo. Se eu tiver que descarregar uma quantidade menor, ou seja, se eu diminuir o número de quantidade a ser descarregada, eu posso diminuir o número de caminhões. Tá? Então, diminui, grandeza diretamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional. É um caso. Né? Então, se é diretamente, eu vou posicionar os valores diretamente do jeito que estão aqui. O 160 estava em cima, ele permaneceu em cima. O 125 está embaixo, ele permaneceu embaixo. É assim que você vai proceder nas resoluções de questão de regra de 3 composta. Cada uma das informações relacionada com a coluna da X isoladamente, sem se deixar influenciar com as outras informações. Tá? É desse jeitão que faço. Não tem segredo. Tá? Agora, depois que você montou uma proporção, e vamos lembrar de proporção é uma igualdade entre duas razões, você pode agora seguramente multiplicar cruzado. Tá? E vai ficar assim, vamos terminar essa conta. Vai ficar 5 vezes 160 vezes x igual a 20 vezes 8 vezes 125. Tá? Fiz separadinho aqui passo a passo. Eu quero determinar o valor de x, então eu vou passar esse fator aqui para o outro lado dividindo. Vai ficar 20 vezes 8 vezes 125, dividido tudo por 5 vezes 160. Ok? Bom, você já pode perceber aqui, ó, dá para nós simplificar, porque 8 vezes 20 dá 160. Dá para nós simplificar tudo aqui. E você fica somente com a situação de 125 dividido por 5. Isso aqui vai resultar em quanto? Em 25. 25 o quê? 25 caminhões é a resposta do exercício. Ok? Então, perceba que não é difícil, é um pouquinho de calma e fazer separadamente. E essas questões aí você consegue tranquilamente resolver. Eu já vi questão de regra de 3 em concurso aí de alto nível para auditor da Receita Federal, para a Polícia Federal, tem caído com bastante frequência em todos os concursos, para as carreiras bancárias, sempre aparece uma questãozinha de regra de 3 e, para nossa surpresa, muitos alunos acabam perdendo esse tipo de questão porque não sabem resolver, acha que tem que sempre multiplicar cruzado e você acabou de perceber que não é sempre assim. Tá? Esse multiplicar cruzado é um dos casos de regra de 3. Ok? Então, tenha em mente essa resolução, esse formato, de fazer relações com grandezas e posicionar os valores. Depois que você posicionou, aí é multiplicar cruzado. Daqui para frente não tem mais nada de raciocínio lógico. Daqui para frente é fazer conta de matemática básica. Ok? Com isso, terminamos essa parte e vamos na sequência agora resolver algumas questões que caíram em concurso. 50 operários deveriam fazer uma obra em 60 dias. 15 dias após o início do serviço, são contratados mais 25 operários para ajudar na construção. Em quantos dias ficará pronto o restante da obra? Então, mais uma questãozinha de regra de 3, tá? Que no enunciado dá uma enrolada, mas vamos por partes. Tá? Então, você tem uma situação inicial de 50 operários que fazem uma obra em 60 dias. Tá? Aí fala 15 dias após o início das obras, há um adicional aí
de 25 operários ou 75 operários. Né? Então veja uma situação, transcorrido 15 dias, você recai nessa outra situação, ou seja, 50 operários fazem uma obra em 45 dias. Aí agora, 75 operários vão concluir o resto da obra em que determinado tempo? Tá? Então é uma questão um pouquinho nebulosa, mas você montando através do raciocínio lógico, você chega nessa conclusão. Bom, agora a sistemática de resolução é a mesma. Tá? A coluna do x nós não alteramos, deixamos do formato que está, tá? E vamos tentar relacionar, se é o caso de grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Então, a coluna do x eu não altero, vou deixar 45 sobre x é igual. Vamos traçar um risquinho, tomar um gole d'água. Lá no final da aula você está com a barriga desse tamanho, tanta água que tomou, né? Mas com calma, eu falo assim para você ter um pouquinho de calma. Tá? Agora vamos pensar. Se 50 operários executam uma obra em 45 dias, vamos relacionar com essa situação, se eu aumentar o número de operários, eu não vou diminuir o tempo. Então, aumenta, diminui. Grandeza inversamente proporcional. Tá? É essa fase da resolução que eu acredito que seja mais complicada. Porque ler o enunciado e montar é fácil. Tá? O complicado é você tentar relacionar e se confundir, às vezes, se é o caso de grandeza diretamente ou inversamente. Tá? Então, de novo, 50 operários executam uma obra em 45 dias. Se eu aumentei o número de operários, chegou um reforço, a obra tem que sair em um tempo menor. Então, aumenta, diminui, grandeza inversamente, eu vou inverter os valores a colocar aqui. Tá? Então, agora o 75 passa a ser o numerador aqui da razão. Tá? E você cai nessa situação. Bom, agora que tem um sinal de igualdade, você pode multiplicar cruzado. Ok? Você fica com essa situação aí. Então vai ficar x, 75 vezes x, igual a 45 vezes 50. E você fica com a situação, vamos colocar aqui do ladinho, x igual a 45 vezes 50, dividido tudo por 75. Ok? Bom, aqui você pode simplificar, né, o 45 com o 75, por exemplo, por 15. Né, e simplificar, vamos lembrar que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Né, ou você faz a continha. Então você ficaria com 3 vezes 50, dividido por, aqui embaixo dá por 5. Tá? Dá para simplificar ainda os 50 com 5, que fica 10, e 10 vezes 3 resulta em 30. E entre as alternativas, corresponde a letra A, que é a resposta correta, ok? Ou você quiser ir para a pedrada, né, fazer a multiplicação, 45 vezes 50, acha um número grande, dividir por 75, também vai encontrar 30, ok? Tá aí mais uma resolução clássica de regra de 3, não pode perder esse tipo de questão que vem para nós arrebentar, ok? Vamos para uma próxima questão? Para construir 120 metros quadrados de um muro em 2 dias, são necessários 6 pedreiros. Trabalhando no mesmo ritmo, o número de pedreiros necessários para construir 210 metros quadrados desse mesmo muro em 3 dias é igual a... Vamos para mais uma questãozinha, então, clássica aí, de questão de concurso, que caiu envolvendo regra de 3, agora composta porque tem mais de 2 informações. Tá? Então é você ler o exercício e colocar as informações em forma de linha, não tem muita dificuldade nisso. Tá? Bom, vamos adotar sempre a mesma metodologia, a coluna do x nós não alteramos, né? Deixamos ela do formato que está. Então vai ficar o 6 em cima e o x embaixo. Traça um sinal de igualdade, um risco e dá uma respirada. Tá? Agora, vamos relacionar em função da coluna do x as outras grandezas e ver se é um caso de grandeza diretamente ou é inversamente proporcional. Tá? Vamos ao primeiro caso aqui, relacionar essa grandeza com o tempo. Tá? Veja, eu não posso me deixar influenciar com os outros valores, é só essas 2 informações que estão na jogada. Ou seja, 6 pedreiros constrói numa determinada área em 2 dias. Se eu aumentar, né, o número de dias a ser construindo, eu vou ter que diminuir o número de pedreiros, tá? Para construir a mesma área. Ou seja, 6 pedreiros fazem um muro em 2 dias. Tá? E se eu aumento o prazo, eu posso diminuir o número de pedreiros para fazer a mesma obra. Tá? Então, é um caso clássico aqui de grandeza inversamente proporcional. Aumenta e diminui. Tá certo? Então, se é inversamente, nós vamos inverter os valores a colocar aqui. Ou seja, o 2 vem para baixo e o 3 vem para cima. Aí você já fez a primeira parte. Vamos para a segunda. Relacionar agora em relação à quantidade a ser construída.
Veja, 6 pedreiros constrói uma área de 120 metros quadrados. Tá? Se eu aumentar a área a ser construída, eu vou ter que aumentar também a quantidade de pedreiros. Não me influenciei com o fator tempo, tá? É o mesmo tempo. 6 pedreiros constroem 120 metros quadrados de área. Se eu aumento a área a ser construída, eu vou ter que aumentar a quantidade de pedreiros para cumprir no mesmo prazo. Então, aumenta. A grandeza diretamente proporcional. Se é diretamente, eu vou posicionar os valores diretamente do jeito que estão aqui. Ok? Então, o 120 vem para cima e o 210 fica aqui embaixo. Agora, não tem mais segredo, você deve multiplicar cruzado, porque é uma proporção, e uma das propriedades das proporções é o produto do meio pelos extremos, e em outras palavras, é multiplicar cruzado. Então, vamos lá, vai ficar 3 vezes 120 vezes x igual a 6 vezes 2 vezes 210. Essa parte que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Vai ficar x igual a 6 vezes 2 vezes 210, tudo isso dividido por 3 vezes 120. Agora, aqui para frente não tem mais raciocínio, né? Agora é matemática, ou você multiplica tudo e divide por esse, ou vem simplificando. Eu vou cortar esse zero com esse zero, por exemplo. Tá? Esse 12 que sobrou, eu posso cortar com 6 vezes 12, que é a mesma coisa. E você ficou somente com 21 dividido por 3, que é quanto? É 7. É a resposta do exercício, que entre as alternativas corresponde à última lá da letra E, ok? Então, mais uma questão clássica de regra de 3, não pode perder esse tipo de questão, é só ter um pouquinho de paciência que você chega na resolução, ok? Vamos a mais uma resolução de questão de concurso. Um automóvel percorreu certa distância em 4 horas com a velocidade de 60 km por hora. Qual o tempo que gastará para percorrer a mesma distância com a velocidade de 90 km por hora? Vamos à resolução dessa questão, que envolve a grandeza, tempo e distância, tá? Bom, questão clássica também aparece com uma frequência muito grande, envolvendo essas duas grandezas. Em 4 horas, ele percorreu 60 km, né? E aumentou a velocidade para 90 km por hora. Só faltou aqui a grandeza a hora, tá? 4 horas em 60 km por hora e aumentou a velocidade para 90 km por hora. Em que tempo vai ser feito esse percurso, tá? Bom, da mesma forma, a coluna do x nós não alteramos, deixamos do jeito que está. 4 sobre x. Traça um sinal de igualdade, traça um risco e dá uma respirada e vamos pensar agora. Tá? Em 4 horas eu percorro um determinado percurso nesta velocidade. Se eu aumentei a velocidade, vamos relacionar aqui para ver se é um caso de grandeza de inversamente ou diretamente. Então vamos lá. Em 4 horas eu faço um percurso de 60 km por hora. Se eu aumentei a velocidade, obviamente eu vou diminuir o tempo. Né? Aumentou a velocidade, diminui o tempo. Então, aumenta, diminui, grandeza inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, eu vou inverter os valores a colocar aqui. Perfeito? Então, 90 que estava aqui embaixo, vem para cima, e o 60 que estava lá em cima, vem para baixo. Tá? É assim que você procede. Agora que você já posicionou os valores, você pode tranquilamente multiplicar cruzado. Tá? E vai ficar 90 vezes x igual a 60 vezes 4. Vamos passar esse 90 para lá dividindo. X igual a 60 vezes 4 dividido por 90. Tá? Aqui dá para dar uma simplificada, né? Vamos cortar esse zero com esse zero. Você fica somente com 24 sobre 9, que é o produto aqui de 6 vezes 4. Dá para simplificar por 3 ainda, se quiser, que são múltiplos. E vamos lembrar que simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. E você fica com a situação de 8 sobre 3. E agora? Agora, você teria que fazer essa divisão de 8 por 3. Vamos fazer essa divisão rapidinho aqui, ó. Dá por 2 a 6, dá resto 2. Bota uma vírgula, um zero e vai ficar 6. 18. E você vai recair aqui numa dízima periódica. Então, esse quociente vai ser 2,66 toda a vida. E agora, isso aqui em horas e minutos é quanto? Vamos lembrar que você pode separar esse número decimal da parte inteira e deixar desse formato aqui, ó. Ok? Então eu já sei que entre as alternativas é 2 horas mais um tempo aí, menor que 1 hora. Tá? Agora, a dúvida é o seguinte, o quanto é essa dízima periódica aqui em horas? Tá? Vamos lembrar que você lá da matemática básica, você pode transformar uma dízima periódica na fração que gerou a dita fração geratriz. Isso aqui vai ficar 2 horas mais
A fração que gerou essa dízima é 6 sobre 9, ok? Eu posso simplificar essa fração ainda, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor, por exemplo, por 3, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai ficar 2 mais 2 terços. E quanto é 2 terços de 1 hora? É pegar 1 hora, dividir em 3 pedaços de 20 e pegar 2. Então vai ficar 2 horas e quanto? 2 horas e 40 minutos. Tá? Entre as alternativas, fica como resposta a letra C, que contempla exatamente esta resposta aqui, ok? Vamos tomar cuidado na matemática básica, onde essa dízima periódica você tem que transformar na fração que gerou a dita fração geratriz. O que é muito comum é fazer o arredondamento, achar que é 0,6, isso você vai ser induzido a encontrar uma resposta que inclusive tem nas alternativas, mas não é a verdadeira. Vamos lembrar que 0,6666 é uma dízima periódica, não é o mesmo que 0,6, ok? Então fica mais essa resolução, esse assunto da matemática você chega a uma perfeição fazendo exercício. Agora eu passo a bola para você, pega exercício e vá praticando e você vai perceber que é uma repetição de procedimentos, ok? Grande abraço e até a próxima.